Capítulo Bran. Os caçadores partiram de madrugada. O rei desejava javali para o festim da noite. Príncipe Joffrey ia com o pai, e por esse motivo, Robb também foi autorizado a se juntar ao grupo. Tio Benjen, Jory, Theon Greyjoy e Sir Roderick e até o pequeno e engraçado irmão da rainha iam com eles. Afinal, era a última caçada. Na manhã seguinte, partiriam para o sul. Bran fora deixado para trás com Jon, as meninas e Rickon. Mas Rickon era só um bebê. As meninas eram apenas meninas, e não encontravam Jon e seu lobo em lugar nenhum. Bran não o procurou por muito tempo. Achava que Jon estivesse zangado com ele. Naqueles dias, Jon parecia estar zangado com todo mundo. Bran não sabia por quê. Ele ia com tio Ben para a muralha, juntar-se à patrulha da noite. Isso era quase tão bom quanto ir para o sul com o rei. Era Robb que ia ser deixado para trás, não Jon. Nos últimos dias, Bran quase não conseguia esperar pela partida. Ia percorrer a estrada do rei montado num cavalo seu. Não um pônei, mas um cavalo de verdade. O pai seria a mão do rei, e viveriam no Castelo Vermelho em Porto Real. O castelo que os senhores de dragão tinham construído. A velha ama dizia que lá havia fantasmas e masmorras onde tinham sido feitas coisas terríveis. A cabeça de dragões na parede. Bran arrepiava-se só de pensar nisso, mas não tinha medo. Como podia ter? O pai estaria com ele e também o rei, com todos os seus cavaleiros e homens de armas. O próprio Bran um dia seria um cavaleiro, um membro da guarda real. A velha ama dizia que eram os melhores espadachins de todo o reino. Eram apenas 7, usavam armaduras brancas e não tinham esposas nem filhos. Viviam apenas para servir o rei. Bran conhecia todas as histórias. Os nomes deles eram como música para seus ouvidos. Seren, do escudo espelhado, Ryan, Hedwyn, Príncipe Aemon, o Cavaleiro do Dragão, os gêmeos, Sir Eric e Sir Arik, que tinham morrido pelas espadas um do outro havia centenas de anos, quando irmãos lutavam contra irmãs na guerra que os poetas chamavam de Dança dos Dragões. Touro Branco, Gerald Hightower, Sir Arthur Dany, a Espada da Manhã e Barista, o Ousado. 2 dos guardas do rei tinham vindo para o norte com o rei Robert. Bran observava-os, fascinado, sem chegar a se atrever a dirigir-lhes a palavra. Sir Boros era um homem calvo com um maxilar largo, e Sir Meryn tinha olhos oblíquos e uma barba cor de ferrugem. Sir Jaime Lannister parecia-se mais com o cavaleiro das histórias, e também pertencia à guarda real, a guarda do rei. Mas Robb dizia que ele tinha matado o velho rei louco, e já não contava. O maior cavaleiro vivo era Sir Barristan Selmy, Barristan, o ousado, o senhor comandante da guarda do rei. O pai prometera que conheceria Sir Barristan quando chegasse ao Porto Real, e Bran marcara a passagem dos dias na parede do quarto, ansioso por partir, por ver o mundo com que só sonhara e começar uma vida que quase nem conseguia imaginar. Mas agora que o último dia se aproximava, repentinamente Bran sentia-se perdido. Winterfell era a única casa que conhecera. Pai disseram-lhe que devia fazer hoje as suas despedidas, e ele tentou. Depois dos caçadores terem partido, vagueou pelo castelo com um lobo ao seu lado, tensionando visitar aqueles que ficariam ali. A velha ama, o cozinheiro Gag, Mikken, na sua forja, Holdor, o cavalariço que tanto sorria, cuidava de seu pônei e nunca dizia nada que não fosse Holdor. O homem, nas estufas que lhe davam uma amora silvestre sempre que ia visitá-lo. Mas foi inútil. Dirigiu-se primeiro ao estábulo e viu seu pônei na baía. Mas já não era seu pônei, pois teria um cavalo de verdade e deixaria o pônei para trás. E de repente quis apenas tentar e chorar. Virou-se e fugiu dali antes que Holdor e os outros moços estrebarias vissem as lágrimas em seus olhos. Foi o fim das despedidas. No lugar delas, passou a manhã sozinho nos bosques sagrados, tentando sem sucesso ensinar o lobo a buscar um pedaço de madeira. O lobinho era mais inteligente que qualquer um dos cães no canil do pai, e Bran juraria que entendia cada palavra que lhe era dita, mas o animal mostrava muito pouco interesse em perseguir pedaços de madeira. Ainda andava à procura de um nome. Robb chamara seu lobo de Vento Cinzento, porque ele corria muito depressa. Sansa chamara sua cria de Lady, e Arya dera a sua o nome de uma rainha feiticeira qualquer das canções. O pequeno Rickon batizara seu filhote de Cão Felpudo, o que Bran julgava ser um nome bastante estúpido para um lobo gigante. O lobo de Jon, o branco, chamava-se Ghost. Bran gostaria de ter pensado primeiro nesse nome, apesar do seu lobo não ser branco. Tentara 100 nomes ao longo das últimas quinzenas, mas nenhum lhe parecia ideal. Por fim, cansou-se de atirar pedaços de madeira e decidiu escalar. Havia semanas que não subia a Torre Quebrada, por causa de tudo que ocorrera, e aquela poderia ser sua última oportunidade. Atravessou correndo o bosque sagrado, escolhendo o caminho mais longo, a fim de evitar a lagoa onde crescia a árvore coração. Ela sempre o assustara. As árvores não deveriam ter olhos, pensava Bran, nem folhas que se parecessem com mãos. O lobo corria junto aos seus calcanhares. Fica aqui, disse ao animal na base da árvore sentinela, que crescia ao lado da parede do armeiro. Deite, isso, agora fique. O lobo fez com que lhe foi ordenado. Bran coçou atrás das orelhas e depois se virou. Saltou, agarrou um galho baixo
baixo e içou-se. Estava no meio da árvore, deslocando-se com facilidade de galho em galho, quando o lobo se pôs em pé e começou a uivar. Bran olhou para baixo. O lobo calou-se. Olhou através das fendas dos olhos amarelos. Um estranho arrepio o atravessou, mas recomeçou a trepar. Uma vez mais o lobo uivou. "Quieto!" gritou. "Senta! Fique! Você é pior que minha mãe!" Os uivos seguiram Bran até o topo da árvore quando por fim saltou para o telhado do armeiro e para fora da vista. Os telhados de Winterfell era a segunda casa de Bran. A mãe dizia frequentemente que ele já era capaz de escalar antes de aprender a andar. Bran não se lembrava de quando começar a andar, mas tampouco se lembrava do momento em que começara a escalar. Portanto, supunha que deveria ser verdade. Para um garoto, Winterfell era um labirinto de pedra cinzenta, com paredes, torres, pátios e túneis que se estendiam em todas as direções. Nas partes mais antigas do castelo, os salões inclinavam-se para cima e para baixo, de modo que era possível saber ao certo o andar em que se estava. Maester Luwin dissera-lhe uma vez que o edifício fora crescendo ao longo dos séculos, como se fosse uma monstruosa árvore de pedra, com galhos nodosos, grossos e retorcidos, e raízes que se afundavam profundamente na terra. Quando saía debaixo dessa espécie de árvore e subia até perto do céu, Bran conseguia ver todo o Winterfell com um relance, e gostava do aspecto do lugar, estendido à sua frente, apenas com aves a rodopiar sobre sua cabeça, quando toda a vida do castelo prosseguia lá embaixo. Bran podia ficar horas empoleirado entre as gárgulas sem forma, desgastadas pela chuva, e matutavam no topo da primeira torre, observando tudo. Os homens que se exercitavam com madeira de aço no pátio, os cozinheiros que cuidavam de suas plantas nas estufas, cães irrequietos que corriam de um lado para o outro nos canis, o silêncio dos bosques sagrados, as moças que mexericavam junto ao poço das lavagens, faziam sentir-se o senhor do castelo, de modo que nem mesmo Robb conheceria, e também lhe revelava os segredos de Winterfell. Os construtores nem sequer tinham nivelado a terra, tinham colinas e vales por trás do muros de Winterfell. Havia uma ponte coberta que ligava o quarto piso da torre ceneira ao segundo piso do aviário. Bran a conhecia, e também sabia que podia entrar na muralha interior pelo portão sul, subir 3 pisos e correr por todo Winterfell, dentro de um túnel estreito aberto na pedra, e depois sair no nível do chão no portão norte, com 30 metros de muralha, e elevar-se acima da cabeça. Bran estava convencido de que nem mesmo o mestre Luwin sabia disso. A mãe andava aterrorizada com a possibilidade de Bran de escorregar de um muro e matar-se. Ele dissera-lhe que isso não aconteceria, mas ela nunca acreditou. Uma vez o fez prometer que permaneceria no chão. Ele conseguiu cumprir a promessa durante quase uma quinzena, infeliz todos os dias, até que uma noite saiu pela janela do quarto quando os irmãos estavam mergulhando no sono. Confessou o crime no dia seguinte, um ataque de remorso. O Sr. Edward ordenou-lhe que fosse se purificar no bosque sagrado. Foram destacados guardas para assegurar que Bran permaneceria lá toda a noite, sozinho a refletir sobre sua desobediência. Na manhã seguinte, Bran não se encontrava em lugar nenhum. Fora finalmente encontrá-lo profundamente adormecido nos galhos superiores da mais alta árvore sentinela do bosque. Por mais zangado que estivesse, o pai não conseguia conter uma gargalhada. "Você não é meu filho", disse a Bran quando o trouxe para baixo. "É um esquilo. Que seja. Se tem de escalar, então escale, mas não deixe que sua mãe veja." Bran fez o melhor que pôde. Embora achasse que nunca conseguiria realmente enganá-la, como o pai não o proibia, ela virara-se para todos os lados. A velha ama contou-lhe uma história sobre um garotinho mau que escalou alto demais e foi atingido por um relâmpago, e sobre o modo como os corvos vieram bicar-lhe os olhos depois. Bran não se impressionou. Havia ninhos de corvo no topo da torre quebrada, onde nunca ninguém ia, além dele, e às vezes enchia os bolsos de milho antes de escalar até lá, e os corvos comiam em sua mão. Nenhum jamais mostrou a mais leve intenção de lhe bicar os olhos. Mais tarde, mestre Luwin moldou um pequeno garoto de barro, vestiu com as roupas de Bran e atirou no muro para o pátio, a fim de demonstrar o que aconteceria se Bran caísse. Foi divertido, mas depois da demonstração, Bran limitou-se a olhar para o mestre e dizer: "Não sou feito de barro. Seja como for, nunca caio." Depois disso, durante algum tempo, os guardas o perseguiam sempre que viam nos telhados e tentavam puxá-lo para baixo. Foi a melhor época de todas, e era como brincar com os irmãos, exceto que naquele jogo era sempre Bran quem ganhava. Nenhum dos guardas era capaz de escalar tão bem quanto Bran, nem metade, nem mesmo Jory. E fosse como fosse, a maior parte das vezes nem sequer o viam. As pessoas nunca olhavam para cima. Era outra coisa que apreciavam em escalar. Era quase como se fosse invisível. E também gostava da sensação de se içar por um muro acima, pedra a pedra, com os dedos das mãos e os pés enterrando-se com força nas pequenas fendas que haviam entre elas. Quando escalava, sempre tirava as botas e subia descalço. Aquilo fazia se sentir como se tivesse 4 mãos em vez de 2. Gostava da dor profunda e doce que sentia depois nos músculos. Gostava do sabor que o ar tinha lá de cima, doce e frio como pêssego de inverno. Gostava dos pássaros, os corvos na torre quebrada,
quebrada, os minúsculos pardais que faziam ninho nas fendas entre as pedras, a velha coruja que dormia no sótão empoeirento que ficava em cima do antigo armeiro. Bran conhecia todos. Acima de tudo, gostava de ir a lugares como ninguém mais podia ir e ver a extensão cinzenta de Winterfell, de modo que nunca ninguém vira. Transformava todo o castelo num lugar secreto de Bran. Seu lugar favorito era a Torre Quebrada. Antigamente tinha sido uma torre de atalaia, a mais alta de Winterfell. Há muito tempo, 100 anos antes do nascimento de seu pai, um relâmpago a atingira. O terço superior da estrutura tinha tombado para dentro, e a torre nunca fora reconstruída. Por vezes, seu pai mandava caçadores de rato até a base dela para limpar os ninhos que sempre eram encontrados por entre as fusões das pedras caídas e traves queimadas e podres. Mas agora, ninguém ia até o topo irregular da estrutura exceto Bran e os corvos. Conhecia duas maneiras de chegar lá. Podia-se ir diretamente escalando o lado da própria torre, mas as pedras estavam soltas. A argamassa que as mantinha juntas havia muito que se transformado em si, e Bran nunca gostaria de pôr todo o seu peso em cima delas. A melhor maneira era partir do bosque sagrado, escalar a grande sentinela, atravessar o armeiro e os salões dos guardas, saltando de telhado em telhado descalço para que os guardas não ouvissem. Depois disso, estava-se no lado oculto da primeira torre, a mais antiga parte do castelo, uma fortaleza quadrada e atarracada, que era a mais alta que parecia. Só ratos e aranhas viviam ali agora, mas as velhas pedras ainda davam uma boa escalada. Podia-se ir diretamente até o local onde as gárgulas se inclinavam, cegas sobre o espaço vazio, e balançar em gárgula, uma mão depois da outra, até o lado norte. Daí, caso não estivesse bem, era possível alcançar a torre quebrada e içar-se em direção a ela no lugar onde se inclinava para mais perto. A última parte era engatear pelas pedras enegrecidas até o ponto mais elevado, não mais que 3 metros. Então, os corvos chegariam para ver se tinha trazido milho. Bran estava passando de gárgula em gárgula com facilidade de uma longa prática quando ouviu vozes. Ficou tão sobressalto que quase perdeu o apoio. A primeira torre estivera vazia durante toda a sua vida. Não estou gostando, uma mulher dizia. Havia uma fileira de janelas por baixo de Bran, e a voz saía da última janela daquele lado. Você é que deveria ser mão. Que os deuses o proíbam, respondeu indolentemente uma voz masculina. Não é honra que eu deseje. É um trabalho desmedido. Bran ficou ali, pendurado à escuta, com medo de prosseguir. Eles poderiam ver de relance os pés se tentasse passar pela janela. Não vê o perigo que isso nos coloca? Disse a mulher. Robert adora o homem como um irmão. Robert quase não tem estômago para o irmão. Não que o censure, Stannis seria suficiente para dar uma indigestão a qualquer um. Não se faça de tolo, Stannis e Renly são uma coisa, Eddard Stark é outra totalmente diferente. Robert escutará Stark. Maldita seja ambos. Eu deveria ter insistido para que ele o nomeasse, mas tinha certeza que Stark recusaria o cargo. Deveríamos agradecer por nossa sorte, disse o homem. O rei poderia perfeitamente ter nomeado um de seus irmãos, o mesmo Mindinho. Que os deuses nos protejam. Dei-me inimigos honrados em vez de ambiciosos e dormirei melhor à noite. Bran compreendeu que falavam do seu pai. Quis ouvir mais, mas alguns pés que o veriam se balançasse para frente da janela. Teremos de vigiá-los cuidadosamente, disse a mulher. Eu preferiria vigiar você, disse o homem, soando aborrecido. Volte aqui. Lord Eddard nunca mostrou nenhum interesse em nada que acontecesse no sul do Grande Gargalo, disse a mulher. Nunca. Escute-me. Ele planeja uma jogada contra nós. Por que outro motivo aceitaria abandonar a sede de seu poder? Por 100 motivos. O dever, a honra, deseja escrever seu nome em letras grandes no livro da história, fugir da mulher, ou ambas as coisas. Talvez não queira mais do que estar quente por uma vez na vida. A mulher é irmã da senhora Arryn. É um milagre que Lysa não esteja aqui para nos receber com suas acusações. Bran olhou para baixo. Havia um estreito parapeito por debaixo da janela, com apenas algumas polegadas de largura. Tentou abaixar-se até lá. Estava longe demais. Nunca alcançaria. Aborrece sem motivo. Lysa Arryn é uma vaca assustada. Essa vaca assustada partilhava a cama de Jon Arryn. Se soubesse alguma coisa, teria ido falar com Robert antes de fugir de Porto Real. Depois de já termos concordado em criar aquele fracote de seu filho do rochedo Casterly, não me parece. Ela sabia que a vida do garoto ficaria refém de seu silêncio, mas pode se tornar mais ousada, agora que está salvo no topo do ninho da águia. Mães. O homem fez a palavra soar como uma praga. Acho que dar à luz faz qualquer coisa às suas mentes. São todas loucas. Ele riu, um som amargo. E a senhora Arryn se torne tão ousada quanto
desejar. Seja o que for que ela pense que sabe, não tem provas. Fez uma pausa momentânea. O que será que tem? Você acha que o rei precisará de provas? Disse a mulher. Já te disse que ele não me ama. E quem tem culpa disso, querida irmã? Bran estudou o parapeito. Podia cair. Era estreito demais para arriscar nele. Mas, se conseguisse segurar ao passar por ele e depois içar-se, mas isso faria barulho e os traria até a janela. Não tinha certeza do que estava ouvindo, mas sabia que não se destinava a seus ouvidos. É tão cego como Robert, dizia a mulher. Se quer com isso dizer que vejo as mesmas coisas? Então sim, disse o homem. Vejo um homem que mais depressa morreria do que trairia seu rei. Já traiu um. Ou será que esqueceu? Disse a mulher. Ah, não nego que ele é leal ao Robert, isso é óbvio. O que acontecerá quando Robert morrer e Joffrey subir ao trono? E quanto mais depressa isso acontecer, mais seguro estaremos todos. Meu marido torna-se cada vez mais inquieto. Stark ao seu lado só o fará ficar pior. Ainda ama sua irmã, a insípida menininha de 16 anos morta. Quanto tempo demorará para decidir me pôr de lado a favor de alguma nova Lyanna? De repente, Bran ficou muito assustado. Nada mais desejava do que regressar pelo caminho onde tinha vindo e ir à procura dos irmãos. Mas o que poderia dizer a eles? Compreendeu que tinha de se aproximar mais. Tinha de ver quem estava falando. O homem suspirou. Devia pensar menos no futuro e mais nos prazeres próximos. Para com isso, disse a mulher. Bran ouviu o súbito som de carne batendo em carne. Em seguida, o riso do homem. Bran içou-se e escalou a gárgula, rastejou para o telhado. Era a maneira mais fácil. Deslocou-se ao longo do telhado até a gárgula gigante, que ficava mesmo por cima da janela do quarto onde os dois conversavam. Todo esse falatório está se tornando muito cansativo, irmã, disse o homem. Venha cá e se cale. Bran sentou-se na gárgula com uma perna para cada lado, apertou-se em volta dela e deslizou até ficar de cabeça para baixo. Pendurou-se pelas pernas, esticou a cabeça lentamente até a janela. O mundo parecia estranho de pernas para o ar. O pátio nadava vigorosamente lá embaixo, com as lajes ainda úmidas da neve derretida. Bran olhou pela janela. Dentro do quarto, um homem e uma mulher lutavam. Estavam ambos nus. Bran não conseguia ver quem eram. As costas do homem estavam voltadas para ele, e seu corpo oculto a mulher quando ele a empurrou contra a parede. Ouviam-se sons suaves e úmidos. Bran percebeu que se beijavam. Observou assustado e de olhos esbugalhados, com a respiração apertada na garganta. O homem tinha uma mão entre as pernas da mulher, e a devia estar machucando, porque ela começou a gemer, com a voz profunda. Para, disse ela. Para, por favor. Mas a voz era baixa e fraca, e ela não o empurrava para longe. As mãos enterravam-se nos emaranhados cabelos dourados dele e puxavam-lhe o rosto para o peito. Bran viu-lhe o rosto. Os olhos dela estavam fechados e a boca aberta gemendo. Os cabelos moviam-se de um lado para o outro quando a cabeça dela se deslocava para frente e para trás. Mas, mesmo assim, reconheceu a rainha. Deve ter feito algum ruído. De repente, os olhos dela abriram-se e evitaram-no. Ela gritou. Então, tudo começou ao mesmo tempo. A mulher empurrou precipitadamente o homem, gritando e apontando. Bran tentou içar-se, dobrando-se entre si, mesmo ao tentar alcançar a gárgula. Mas o fez com muita pressa. A mão arranhou inutilmente a pedra lisa. E no seu pânico, as pernas deslizaram e de repente viu-se caindo. Houve um instante de vertigem, um desamparo nauseante quando a janela passou por ele. Esticou a mão, agarrou o parapeito, perdeu, voltou a agarrá-lo com a outra mão. Bateu com força no edifício. O impacto tirou o fôlego, mas Bran ficou suspenso por uma mão arquejando. O rosto surgiu na janela acima dele. A rainha, e agora Bran reconhecia o homem ao seu lado. Eram tão parecidos como reflexos num espelho. Ele nos viu, disse a mulher com voz esganiçada. Pois viu. Os dedos de Bran começaram a deslizar. Agarrou o parapeito com a outra mão. Suas unhas enterraram-se na pedra dura. O homem estendeu um braço. Agarre a minha mão, disse, antes que caia. Bran agarrou-lhe o braço com toda a força. O homem puxou até o umbral. O que está fazendo? Quis saber a mulher. O homem a ignorou. Era muito forte, pois Bran, em pé, ao parapeito. Que idade tem, garoto? 7 anos, disse Bran tremendo de alívio. Seus dedos tinham marcado profundas estrias no braço do homem. Largou envergonhado. O homem olhou para a mulher. As coisas que faço por amor, diz com repugnância. Deu um empurrão em Bran. Gritando, Bran caiu da janela de costas para o vazio. Nada havia que se pudesse agarrar. O pátio correu ao seu encontro. Em algum lugar à distância, um lobo uivava. Corvos voavam em círculo sobre a torre quebrada, esperando por milho.